eu quero compartilhar com você um dos textos mais importantes da Bíblia acerca da esperança cristã. Esse texto está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Nós vamos olhar esse texto e extrair dele algumas verdades muito preciosas para nós. E ele começa assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Primeiramente, você tem ciência de que Paulo plantou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Tessalônica era a capital de uma província grega, a província da Macedônia. E você também sabe que os gregos não foram dominados no que tange a área das ideias. Os romanos conquistaram o mundo, mas não as ideias. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você tange, toca, era má. Só o espírito imaterial era bom. Então os gregos não acreditavam na criação, nem na encarnação, nem na ressurreição. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui é que o pensamento secular, ou o pensamento do mundo, estava entrando na igreja e formatando a mente das pessoas. Então, quando alguém morria na igreja lá de Tessalônica, era um desespero, um choro, tristeza, falta de esperança, porque eles não acreditavam na ressurreição. Para a cabeça dos gregos, a alma, que é imaterial, vivia na prisão do corpo, que o corpo é mau para eles. Então, quando alguém morria para os gregos, é como se a alma se libertasse dessa prisão. Na cabeça deles, a ressurreição era um retrocesso, porque era aquela alma liberta voltar para a prisão do corpo. Então, em vez da igreja influenciar o pensamento do mundo, é o mundo que está formatando a mentalidade dos cristãos. E Paulo escreve esse texto como um pastor para orientar a igreja, para ensinar a igreja. Quer dizer, eu não quero que vocês sejam como aqueles que vivem neste mundo sem esperança, para vocês não se entristecerem. Bom, essa é uma questão que ainda é recorrente até hoje. É a grande pergunta hoje: o que acontece quando uma pessoa morre? Se você perguntar para um materialista ateu, vai dizer o seguinte: morreu? Acabou. O homem é só matéria, não tem mais nada, acabou. Se você fizer essa pergunta para uma pessoa que subscreve a teologia romana, ele vai dizer assim: bom, a pessoa não era suficientemente boa para ir direto para o céu, não era suficientemente má para ir direto para o inferno, então morreu, a alma vai para o purgatório, penando lá, sofrendo lá, não se sabe se 1 ano, se 100 anos, se 1 milênio, até seus pecados serem purgados para essa pessoa entrar no paraíso. Bom, nenhuma coisa tem esperança, nem esta tem esperança. Se você fizer essa pergunta para uma pessoa espiritualista, ela vai dizer o seguinte: olha, morreu, a alma, que é imaterial, vai desencarnar e vai reencarnar. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, num processo ad infinito. Também não tem esperança nisso. Se você fizer essa mesma pergunta para uma outra vertente teológica, vai dizer o seguinte: olha, morreu, a alma vai ficar dormindo, inconsciente, até a ressurreição. Bom, mas isso também não tem esperança. O que a Bíblia diz? Quando diz assim, no tocante aos irmãos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A pergunta é: o que dorme na hora da morte? É o corpo ou é a alma? E a resposta categórica é o corpo que dorme. A alma
não dorme, ela não fica inconsciente, nem morre, no sentido de cessar de existir. Nós não somos aniquilacionistas. Quando você diz que o corpo dorme, o que você quer dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, quem dorme está descansando. E é isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Segundo, quem dorme vai acordar. Se não acorda, não dormiu, morreu. O que significa? Significa que a morte não é o fim da linha. Que a morte não tem a palavra final. Que o nosso último endereço não é um túmulo gelado. Quando alguém morre em Cristo, não é um adeus, é um até logo. Quando Jesus voltar, todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Agora, veja você que isso não é uma especulação. Versículo 15 diz o seguinte: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós temos palavra de Deus sobre o assunto, sobre a matéria. É revelação de Deus, não é especulação humana. Não é uma corrente teológica, não é uma escola criada de pensamento formado pelo homem. Deus se pronunciou sobre o assunto. Aliás, é o tipo de pergunta que eu mais escuto ao longo dos meus 41 anos de ministério. Como é que vai ser, pastor? Como é que vai ser? Como é que vai ser o nosso corpo? Alguns perguntam assim, será que nós vamos nos conhecer lá no céu? E a resposta clara é claro que nós vamos nos conhecer no céu. O céu não é retrocesso, é glorificação. Aqui nós conhecemos parcialmente. Lá o véu vai ser aberto e nós veremos face a face. Você já imaginou você morar com alguém por toda a eternidade sem saber quem ela é? Outras pessoas perguntam, será que então, mas imagine a seguinte cena, uma mãe está grávida e por um motivo alheio à sua vontade, ou até da sua própria vontade, ocorre um aborto. Vai ser um feto glorificado no céu? Bebezinho acabou de nascer e morreu, vai ser um bebezinho recém-nascido glorificado no céu? Ou uma pessoa que morre depois de 100 anos, caminhava com a bengala, vai ser um vovozinho, uma vovozinha de bengala no céu? Como é que vai ser o nosso corpo? E a Bíblia diz em Filipenses 3:21 que teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Um corpo perfeito, nem um feto glorificado, nem um vovozinho de bengala, todos nós teremos um corpo pleno, maduro, completo, perfeito, glorioso. Se é uma boa notícia, deve ser, o corpo da ressurreição não vai brigar nem com a balança, nem com o espelho. É um corpo perfeito. Isso deve trazer para nós consolo. É claro que lá no céu nós não vamos ser como somos aqui em alguns aspectos. Por exemplo, a Bíblia diz que lá não se casa nem se dá em casamento. Não existe desse negócio de casados para sempre. É até que a morte os separe. A morte põe um fim no casamento. Então, se aproveita o casamento aqui, porque lá não tem mais. Lá no céu nós não seremos famílias nucleares, marido, esposa e filhos. Lá nós seremos uma só família, remida e lavada no sangue do Cordeiro. Lá você não vai amar mais quem aqui foi seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, do que você vai amar Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, João. Lá seremos uma só família. Esta, portanto, é uma base da nossa esperança. Mas veja você no versículo 16,
que Paulo nos oferece uma segunda base da esperança. E ele diz assim: dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui a parousia, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança. É o pináculo da nossa fé. É a consumação da história. É o ponto mais alto da gloriosa consumação da redenção. A pergunta é como Jesus voltará. Lá em Atos 1:11 diz que Jesus voltará pessoalmente. Ele não vai enviar um embaixador, ele mesmo voltará. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que esta vinda será visível, todo olho verá. Vai ser o evento mais público de toda a história. Nenhum deserto, por mais remoto, nenhuma montanha, por mais gelada, nenhuma caverna, por mais escura, vai ocultar alguém deste fato auspicioso da história, a segunda vinda de Cristo. Terceiro, à luz aqui desse texto, 1 Tessalonicenses 4,16, a segunda vinda será audível, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Se a segunda vinda será o fato mais público e visível, será também o fato mais sonoro da história. Esse alarido vai ser tão eloquente que nenhum ouvido, por mais surdo que seja, vai deixar de ouvir esse ressoar da trombeta de Deus. Quarto, Jesus voltará repentinamente, vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente para o Ocidente. Como um piscar de olhos, como um faiscar de uma estrela. Num momento, a palavra momento no grego é átomos. E é com essa rapidez célere que Jesus volta dos céus. Não dá para se preparar de última hora. Quinto, Jesus voltará também inesperadamente. Vai ser como como ladrão que chega sem aviso prévio. Não vai ser um dia óbvio. Vai pegar muita gente surpresa. Os filhos da luz estão aguardando, apressando o dia da volta do Senhor. Aquele dia será dia de grande alegria para os servos de Deus e dia de choro e trevas para aqueles que não estavam preparados. Mas esse dia será inescapável. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz que é como a mulher grávida que está para dar à luz. Ninguém pode cancelar a segunda vinda de Cristo. Ele voltará. Mas finalmente, ele voltará gloriosa e vitoriosamente. Ele vai se assentar no trono, ele vai julgar as nações. Ele vai jogar o anticristo no lago do fogo, bem como o falso profeta, bem como a morte, bem como o diabo, bem como todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregará o reino ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos. A Bíblia chega a dizer que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas agora temos um terceiro pilar, terceira base da esperança. Aí no verso 16 ainda, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição é uma doutrina gloriosa, porque Jesus, que morreu, foi sepultado, entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu
inaugurando a imortalidade. Agora nós podemos, como Paulo, olhar na cara da morte e perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aquele que crê em Cristo não morre eternamente, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E foi ele quem disse: quem crê em mim, viverá eternamente. Mas a grande pergunta é: como é que o nosso corpo será? E Paulo, quando está tratando desta matéria, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 34, ele vai ilustrar o corpo da ressurreição de 3 maneiras, usando a figura da semente, usando a figura da carne e usando a figura dos astros. Paulo diz que o corpo mortal, corruptível, ao ser jogado na terra, sepultado, é como uma semente. Aqui tem aquilo que vai continuar e o que não vai continuar. Morreu o crente, ressuscita para a ressurreição da vida. Morreu o ímpio, ressuscita para a ressurreição do juízo. Mas está falando para os cristãos. E ele diz que ressuscita-se, semeia-se um corpo corruptível, ressuscita-se um corpo incorruptível. Que não fica cansado, que não fica velho, que não fica doente, que não sofre os reveses do tempo. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Aquele corpo surrado pela doença, carcomido pela dor, ressuscita-se um corpo glorioso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Aquele corpo tomado pela enfermidade ou pelos anos, agora vai ressuscitar um corpo poderoso como o corpo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo que diz que nem toda a carne é a mesma, é a carne das aves, outra é a carne dos peixes, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos homens. O que Paulo está dizendo é que embora tantos animais voláteis, aquáticos e terrestres tenham sido criados do pó da terra, bem como o homem, você pode colocar numa mesma cova um animal, um cachorrinho, um papagaio, um peixe do aquário, e depois um membro da família, um ser humano. E depois de séculos você ir lá e abrir essa cova, só tem pó. Tem pó de papagaio, pó de peixe, pó de cachorrinho e pó de gente. Quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Mas quem vai levantar dos túmulos não é pó de papagaio, não é pó de cachorro, não é pó de peixe, é pó de gente. Deus fez 3 criaturas, os anjos, os animais e os homens. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. Mas Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. Os anjos não morrem. Os animais morrem e não ressuscitam. Mas o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, morre, mas ressuscitará na gloriosa volta do Senhor Jesus. E Paulo termina essa exposição de como será o nosso corpo, mostrando que um é o brilho do sol, o outro é o brilho da lua, outro é o brilho das estrelas. Até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Embora todos hão de brilhar, nem todos brilharão com a mesma intensidade. Segundo Hebreus capítulo 12, aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como astros no seu fulgor. Talvez Paulo esteja falando aqui dos galardões. O que você tem feito depois que foi alcançado pela graça e salvo pela graça? Se a salvação é pela graça, diz a Bíblia que os galardões são pelas obras, aquilo que você faz com o evangelho da graça. Pois bem, então Paulo vai mostrar para aquela igreja que estava desencorajada que quando um crente morre não tem motivo de desespero ou de tristeza. Primeiro, porque quando um crente morre, a Bíblia diz que a sua alma vai imediatamente para Deus. O que é morrer para um crente? E deixar o corpo habitar com o Senhor. É partir para estar
com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas quando Jesus voltar em majestade e glória, aqueles que estão já com ele na glória, porque desde Abel, quando um crente morre, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória, está lá reinando com Cristo. Estas almas glorificadas voltarão com Cristo. E antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E aquele corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, se une àquela alma que vem já glorificada e se une então na mais plena glorificação. E diz a Bíblia que então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja será arrebatada e nós seremos reunidos com o Senhor para sempre e sempre e sempre. Aqui estão as bases da nossa esperança. Deus abençoe a sua vida.